Bom dia, igreja. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos, amém? Quero convidar você a se colocar em pé. Nós estamos dando início ao culto desta noite. Estamos também ao vivo pelo Facebook, e terá depois a gravação disposta também na nossa página do YouTube. Contudo, paz a todos, a você que está aqui presente e também aos irmãos que nos acompanham pelo Facebook. Bem, nós vamos nesta manhã dar sequência àquilo que nós temos falado neste mês de agosto, mês de aniversário. Nós estamos trabalhando um tema que é tempo de fazer o bem e não de desanimar. Eu quero convidar você logo de cara a abrir em Gálatas capítulo 6, no versículo 9 e 10, é a nossa divisa. Nós vamos ler esse texto e na sequência vamos orar. Gálatas capítulo 6, o versículo 9 e versículo 10. Ok? Gálatas 6, versículo 9 e versículo 10, que diz assim: E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Nós vamos seguir falando sobre fazer o bem. Nós vamos orar, mas antes eu quero trazer e já orar por isso também, com tristeza, a nota de falecimento da senhora Maria Ivanilda, mãe da nossa irmã Iraci. Nós tivemos a informação do falecimento na data de ontem. O sepultamento vai ocorrer hoje no cemitério do Ariston. O velório acontecerá ali próximo à delegacia de Carapicuíba, na funerária ali da Rui Barbosa, a partir das 10 horas da manhã. Será um velório de 3 horas, depois o corpo seguirá para o cemitério do Ariston. Peço a todos que orem pela irmã Iraci, Renato, a Beatriz, que batizou já domingo passado, orem pela família. Nós também tivemos a triste notícia do falecimento da Ana Luísa, filha adotiva do pastor Adriano e Ana Paula, Igreja Batista do Centenário. Acompanhamos ontem o sepultamento ali no cemitério Memorial Paulista em Embu. Pedimos também que orem pelo pastor Adriano, pela Paula, por suas filhas, por toda a família. Vamos orar? Vamos falar com Deus. Santo querido Senhor, neste momento nos colocamos diante de Ti, reunidos neste espaço, na comunhão dos irmãos e também contigo, suplicando ao Senhor, primeiramente, Pai, o perdão dos meus pecados. Agradeço e louvo por tudo que nos tem feito, declaro meu amor por Ti, e sei, Pai, que é muito, muito maior o Teu amor por cada um de nós. Obrigado pelos Teus feitos, obrigado pelas Tuas obras, obrigado pela Tua graça sobre as nossas vidas. A manhã que nós temos hoje, Pai, foi dada pelo Senhor e agradecemos por ela também. Façamos bom proveito no dia de hoje, que as oportunidades que o Senhor nos concede sejam para a honra e glória do Teu nome. Peço que fale conosco aqui nesta manhã, através da Tua palavra. Pedimos, em o nome do Senhor Jesus Cristo, o consolo aos nossos irmãos, às famílias enlutadas, família da nossa irmã Iraci, família Vilela, Pai, se com todos eles. Eu peço em o nome do Senhor Jesus Cristo, ajude-os, Pai, nesta hora de dor, neste momento de sofrimento. Por favor, traga o Teu conforto. Assim como o Senhor tem dado também, suplicamos pela família Nascimento, pastor Adriano, Ana Paula, Ana Luísa, ser com Jasmin, também sua outra filha, Pai, ajude-os nesta hora, ser com esta igreja, Igreja Batista do Centenário, que divide a dor ali, Pai, com essa família, ser com todos eles, Pai. Eu suplico ao Senhor
no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Nesta manhã, peço, repito, Senhor, se conosco, fale aos nossos corações. Também na sequência, escola bíblica, pedimos também para que a tua misericórdia esteja sobre todos nós. Esta é a minha oração em meu favor e também dos meus irmãos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Nós vamos louvar a Deus. Eu quero já convidar os meus irmãos de louvor a vir à frente e os irmãos permaneçam em pé. Nós vamos adorar ao nosso Senhor. A paz de Cristo, irmãos. Glória a Deus. Você de casa, a paz de Cristo também. Que Deus abençoe cada um de vocês. E que vocês hoje aqui nesta manhã abençoada estejam abertos para receber algo novo de Deus. Porque as suas misericórdias, elas se renovam a cada manhã e creia nisso. Amém? Glória a Deus. E louvo a Deus também por esse time, né, igreja? Olha. E eu sou grato a Deus por isso. Eu sempre penso o seguinte, puxa, o mesmo Deus que a gente louva à noite é o mesmo Deus que a gente louva de manhã, amém? E Ele está aqui nesta manhã e Ele quer fazer um carinho no teu coração e Ele diz para você essa manhã que Ele é Deus na sua vida, na nossa vida, amém? Vamos adorar, é o teu povo, Senhor, aqui presente nesta manhã, te louvando, te engrandecendo. Obrigado, meu Deus, pelo teu amor. Obrigado, meu Deus, pela tua grandeza. Obrigado, meu Deus, por reinar em nossas vidas, Deus. Obrigado. Obrigado por se fazer presente aqui nessa manhã, Pai. É o teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só tu és grande, exaltamos teu doce nome. Pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, tu és verdadeiro, Senhor. Todos numa só voz declarando que só tu és grande, exaltamos teu doce nome. Pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas tu és verdadeiro, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas tu és verdadeiro, Senhor. Dentre todas as coisas tu és verdadeiro, Senhor. Dentre todas as coisas tu és verdadeiro, Senhor. Amém. Ele é o nosso Senhor. Ele é o Senhor de nossas vidas.
Ele é o Deus tremendo, Ele é o Deus de amor. Ele te convida a sentar à mesa. Que você sente a mesa sem receio. Sabe quando a gente vai na casa do nosso pai e a gente fica cheio de dedos, né? Ai, e agora? Fica à vontade na casa do pai. Na mesa é o lugar que Ele mais fala contigo. Ao sentar à mesa nós discutimos todas as coisas. A mesa é o lugar da presença de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. E é o lugar que eu gosto de estar. É o lugar onde a gente busca a intimidade de Deus. Amém? Eu só quero estar onde Ele está. E que isso seja o desejo do seu coração também nesta manhã. Amém? Glória a Deus. Vamos? Nós queremos estar contigo, Deus. Queremos permanecer na Tua presença, Senhor, meu Deus. Fala aos nossos corações, fala às nossas vidas, Pai. Eu só quero estar onde estás e viver em Tua presença, ver a Tua face, o adorar. Junto a Ti eu quero estar. Eu só quero estar onde está, onde tudo é para sempre. Leva-me para este lugar, pois eu quero ali morar. Eu quero estar contigo, ver a Tua face e sentar à mesa, envolvido com Tua glória, na presença do meu Senhor. Eu quero estar, sim, eu quero estar contigo, ó Deus. Eu só quero estar onde estás e viver em Tua presença, ver a Tua face, o adorar. Junto a Ti eu quero estar. Eu só quero estar onde estás, onde tudo é para sempre. Leva-me para este lugar, pois eu quero ali morar. Eu quero estar contigo, ver a Tua face e sentar à mesa, envolvido por Tua glória, na presença do meu Senhor. Eu quero estar, sim, eu quero estar contigo, ó Deus. Eu quero estar contigo, ver a Tua face e sentar à mesa, envolvido por Tua glória, na presença
Obrigado, Deus, pela tua mesa posta. Obrigado, Senhor, por nos fazer se sentir à vontade na tua presença. Eu também te agradeço por este dia que o Senhor nos deu. Obrigado, Senhor, por ter trago o teu povo, Deus, aqui nesta manhã, para te louvar e te engrandecer, não pelo que o Senhor tem feito, Senhor, não pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, mas te louvar e te agradecer, Deus, pelo Deus que o Senhor é, amoroso, misericordioso, um Deus de graça. Obrigado, Deus. Assim como o nosso pastor orou, Senhor, que nós possamos, ó Pai, desfrutar deste dia maravilhoso que o Senhor está nos dando. E o Senhor se faça presente em cada coração, Deus, aqui nesta manhã. Que nós reconheçamos, Deus, que sem o Senhor nós não somos nada. E que o nosso coração possa transbordar alegria e gratidão na Tua presença. Pai querido, eu também peço perdão pelos pecados que cometi, pelas falhas que eu cometi, Senhor. Perdão. Perdoa, Deus, este coração, Senhor, por favor. No nome de Jesus, meu Deus, eu oro a Ti, Senhor. Amém. Amém. A igreja pode se assentar, por favor. Bem, vamos lá, nós vamos falar sobre fazer o bem. Temos falado sobre isso. Eu mesmo me impressionei um pouco quando comecei a pesquisar mais sobre o tema, e no princípio fiquei pensando, poxa, falar sobre isso durante o mês vai me permitir, a cada domingo trazer uma abordagem diferente. E quantas coisas tem na palavra sobre esse assunto, sobre fazer o bem. Eu quero inclusive iniciar fazendo uma pequena recapitulação com vocês daquilo que nós já falamos neste mês e também despertar a lembrança dos irmãos sobre a realização, a prática do bem como crentes em Cristo Jesus. No primeiro domingo, nós tratamos de Atos capítulo 28. Falamos sobre Paulo na ilha de Malta e destacamos os moradores daquela ilha que simplesmente se colocaram para fazer o bem para Paulo e todos os outros que tinham naufragados com ele. Isso no texto lá dizendo que era um dia frio e chuvoso. Então eles fizeram uma fogueira e receberam e trataram bem Paulo e aqueles que com ele estavam. Falamos disso no domingo pela manhã e também à noite. Numa das nossas quintas-feiras, culto transmitido, nós também falamos sobre isso, mas usando o texto de Jeremias, capítulo 18, do versículo 18 ao 20, quando Jeremias, ele se ressente, ele se preocupa por conta de estar fazendo bem para a nação, para o povo, mas as pessoas estavam conspirando contra ele. Passava o povo de Jerusalém por uma fase muito difícil, precedendo o cativeiro que viria sobre eles, e Jeremias estava sendo maltratado, mesmo quando ele estava se dispondo a fazer o bem. Aí então, segundo domingo do mês, falamos em 2 Tessalonicenses 2,17, Paulo escrevendo à igreja, pedindo à igreja que faça o bem, não só ações, mas também palavra, fazer o bem, também pregando a palavra, fazendo o bem, também compartilhando coisas positivas com as pessoas. E aí, domingo passado, data específica aí do nosso aniversário, nós utilizamos a divisa, Gálatas 6, do 9 ao 10, falando sobre fazer o bem em tempo oportuno, fazer o bem a todos e destacando aos da família da fé. Hoje nós vamos então manter a temática, mas vamos ver a realização, a prática do bem sob a ótica de Jesus Cristo. Então quero convidar você a mais uma vez, em reverência à palavra, se colocar em pé. Nós vamos ler juntos o Evangelho de Lucas, capítulo 6, no versículo 27, nós vamos até o versículo 36. Lucas, capítulo 6, versículo 27, até o versículo 36.
aqui nós vamos ter na abordagem de Jesus Cristo um nível acima. A coisa agora vai apertar. Jesus vai dificultar um pouco mais as coisas para a prática do bem, naquilo que ele ensina. Vamos ao texto? Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo: amem os seus inimigos, façam o bem aos que os odeiam, abençoem os que os amaldiçoam, orem por aqueles que os maltratam. Se alguém lhe bater numa face, ofereça-lhe também a outra. Se alguém lhe tirar a capa, não o impeça de tirar-lhe a túnica. Dê a todo aquele que lhe pedir. E se alguém tirar o que pertence a você, não lhe exija que o devolva. Como vocês querem que os outros lhe façam, façam também vocês a eles. 32. Que mérito vocês terão se amarem aos que os amam? Até os pecadores amam aos que os amam. E que mérito terão se fizerem bem àqueles que são bons para vocês? Até os pecadores agem assim. E que mérito terão se emprestarem às pessoas de quem esperam devolução? Até os pecadores emprestam a pecadores esperando receber devolução integral. Amem, porém, os seus inimigos, façam-lhes o bem e emprestem a eles, sem esperar receber nada de volta. Então a recompensa que terão será grande e vocês serão filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso para com os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Amém? Santo e querido Deus, mais uma vez nos colocamos diante do Senhor. Neste momento, especificamente, suplico ao Senhor, rogo, Pai, para que nos oriente, para que a Tua palavra seja entregue de maneira clara, que agrade ao Senhor, que possa edificar a vida dos meus irmãos, transformar-nos. Sabemos o quanto é difícil, Pai, lidar com estas questões, mas por Tua graça, pelo Teu Santo Espírito, pelo Teu amor que está em nós, poderemos. Por isso eu peço, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, auxilia-nos e ser com cada irmão ouvinte, para que possa também agir em Teu nome. Assim oro e peço em o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem se assentar. Tá, irmãos, subiu o nível. A gente que está falando então de fazer o bem, agora a gente encontra em Jesus uma coisa um pouco mais acima, um pouco mais séria. Ele diz, não só fazer o bem, mas ele diz, ame os vossos inimigos. Entende isso? Difícil, bem complicado. Quero pensar aqui com vocês a respeito disso. Lucas, ele registra aqui no capítulo 6 algo que o Mateus já registrou, algo que Mateus já trouxe para os seus leitores. No entanto, o Lucas, ele tem detalhes diferentes, ele fala de maneira diferente de Mateus. O Lucas, ele usa parte do capítulo 6, enquanto Mateus vai utilizar pelo menos 3 capítulos, né? Aquele que é o Sermão do Monte. Ele vai falar do capítulo 5, o 6 e o 7 do Evangelho de Mateus. E Lucas, a gente percebe que ele vem do versículo 17 até o final do capítulo 6, no versículo 49, falando um pouquinho daquilo que Jesus falou no Sermão do Monte. Mas mesmo condensado, compactado aqui o registro de Lucas, nós temos informações interessantes e principalmente esse trecho em que é conhecido como a regra de ouro ensinada por Jesus Cristo e a prática de fazer o bem. O que acontece aqui? Qual o ensinamento de Jesus? Jesus, ele como mestre se destacou. O ensino de Jesus era atraente, cativante. As pessoas gostavam de sair e se encontrar com Jesus e ouvir aquilo que ele tinha para dizer. Ele ensinava de maneira autoritária,
diferente de alguns mestres que tinham na época. E essa diferença exatamente que vai trazer o choque aos ouvintes de Jesus, porque ele está falando sobre fazer o bem, sobre amar os inimigos, enquanto os outros mestres estavam ensinando diferente disso, né? Tinha 2 mestres conhecidos, Hilel, Shammai e alguns outros, né, mestres também, mas que eles não ensinavam assim. Eles olhavam para a lei, tinham as suas próprias interpretações da lei e passavam isso para o povo. E aí Jesus vai dizer assim, ó, estão dizendo uma coisa, mas eu vou ensinar no modo certo para vocês. Que ponto da lei é esse que Jesus está abordando? Nós vamos então olhar para isso. Abra lá em Levítico 19, o versículo 18. Nós já vamos voltar para Lucas. Levítico, capítulo 19, o versículo 18. O texto bíblico aqui apresenta exatamente o ponto da lei onde Jesus vai utilizar para corrigir o ensino e falar sobre fazer o bem e amar o próximo. Diz assim: não procurem vingança, nem guarde rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. É esse trecho que Jesus vai ensinar. É em cima disso. O que os mestres da lei estavam ensinando? Amanda, pode deixar para mim esse texto só por alguns segundos, só para a gente observar ele. Ali no texto, no meio do versículo, ele usa a expressão assim: alguém do seu povo. Pelo menos na NVI está assim: contra alguém do seu povo. Então você não pode procurar vingança, você não pode guardar rancor contra alguém do seu povo. Que povo era esse? O povo de Israel. Então os líderes, os mestres da lei estavam olhando para esse ponto e dizendo: contra judeu não pode, ok? Contra judeu, contra alguém do povo, nós não podemos. Mas os nossos inimigos odeiem, ok? Então eles estavam dizendo: vocês não devem guardar rancor, vocês não devem se vingar contra alguém do seu povo, mas aos inimigos, ódio. A lei não falava isso, tá ok? Mas ame cada um o seu próximo, que inclusive depois a gente vai ver Jesus ensinando sobre quem é o próximo. Naquela famosa parábola do bom samaritano, né? Ele explica exatamente essa questão. O próximo não é só a questão de espaço geométrico, aquele que está mais perto, né? Mas pode ser qualquer pessoa, inclusive de outra etnia, de outra raça, pessoas distantes, como fez o bom samaritano ali, acolhendo aquela pessoa na estrada, simplesmente ajudando o seu próximo. O povo de Israel, eles tiveram guerras e conflitos com muitos povos ao redor, e isso alimentava e ajudava cada vez mais com que eles tivessem o ódio do inimigo. É o que Paulo vai dizer depois, né, sobre a construção do muro que eles tiveram, né? Eles fizeram um muro de inimizade, colocaram um muro entre eles e aqueles que eles denominavam gentios. Então qualquer pessoa de outro povo, qualquer pessoa que era caracterizada como gentio, eles não tinham obrigação de amar. Aí então Jesus diz o seguinte, principalmente lá em Mateus 5:43, que é outro evangelho que aborda isso, né? Vocês ouviram o que foi dito? Eu, porém, vos digo: ame ao seu próximo. O que foi dito: ame ao seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, vos digo: ame o seu próximo, faça o bem para ele. Transformou uma nova visão, uma nova maneira de enxergar o mandamento. Não é só amar quem é judeu. Alimentados pelo ódio, o povo judeu até acabou esquecendo os ensinamentos dos outros mestres e já estavam odiando até mesmo alguém do próprio povo. Eles tinham separações. Fariseus, escribas, né? Eles simplesmente olhavam para outros e falavam: não, aquilo ali são ralé, como em João 7 eles vão expressar. Aqueles que estão seguindo Jesus, aqueles que não nos ouvem, eles são um povo, uma gentalha, são ralé. Eles já estavam desprezando.
publicanos, então, esses também eram desprezados. Mesmo sendo judeus, eles estavam recebendo ódio. Então aquilo, não só para os inimigos, mas também para o próprio povo de Israel, a coisa já estava caminhando somente com o ódio. Era muito fácil para que eles simplesmente vivessem odiando. Mas vem Jesus dizendo: não quero que vocês odeiem os seus inimigos, eu quero que vocês os amem, faça o bem para eles. O Paulo mais tarde vai escrever em Romanos capítulo 13, o versículo 9 e versículo 10 da seguinte maneira. Romanos 13, versículo 9 e versículo 10. Pois estes mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, qualquer outro mandamento, todos se resumem neste preceito: ame o próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, portanto, o amor é o cumprimento da lei. O Paulo entendeu o que Jesus estava dizendo, e aí ele fala que o resumo da lei é exatamente o amor, ou como vai escrever em Colossenses, o amor é o vínculo da perfeição. Amar os inimigos não significa que devemos amar a maldade deles, amar a prática deles, a impiedade deles, o adultério, o roubo, não. Amar os inimigos é amar o ser humano, é amar a pessoa, mesmo que ela tenha atitudes diferentes, é enxergá-los como criaturas de Deus, sobre o qual o próprio Deus amou, entregou o seu filho. O texto ainda diz assim: não poupou o seu filho, ele não criou meios de parar com aquilo, mas entregou completamente por amor, quando ainda éramos pecadores, ou seja, inimigos de Deus, agíamos como inimigos de Deus. E aí ele diz: é para amar os seus inimigos. Jesus ensina dessa maneira. Nós temos uma dificuldade, nós sabemos que amar o inimigo é realmente difícil, porque exatamente nós não enxergamos como criaturas de Deus, alvos do amor de Deus. O amor que Jesus pede ao povo aqui é descrito, é entendido como o amor ágape, um sentimento ativo de benevolência por outra pessoa. É uma decisão de querer bem. Eu decido amar, eu decido querer bem para aquela pessoa. Não é somente sentimento, né? Assim como foi com o próprio Deus, com o próprio Cristo. O Jesus, voltando lá em Lucas 6, a partir do versículo 27, ele utiliza alguns verbos ali a respeito da nossa tratativa com os inimigos. Ele começa com amar, que já era difícil fazer o bem, né? E aí ele fala: não quero só isso, eu quero que vocês amem. Ele fala sobre fazer o bem, é a segunda sentença, já ali no versículo 27. Aí no 28 ele fala sobre abençoar e termina dizendo para orar. Olha só que interessante. Nós que então estávamos caminhando e falando sobre fazer o bem, Jesus reúne junto com fazer o bem essas outras coisas. Vocês precisam também amar, fazer o bem, abençoar e orar por aqueles que vos odeiam. É um pouco a mais. Não é só fazer o bem. A sequência, a gente tem alguns exemplos que Jesus usa que vai nos ajudar a compreender mais o texto. São alguns dos mandamentos considerados mais polêmicos de Jesus, exatamente porque algumas pessoas interpretam mal o que Jesus está dizendo. Por exemplo, ele vai dizer ali na sequência: se alguém lhe bater numa face, ofereça a outra. É interessante ouvir pessoas falando isso, né? E alguns que não conhecem a Cristo, não conhecem a Bíblia, acham que o discípulo de Cristo é um masoquista, acha que o discípulo de Cristo gosta de sofrer.
né? Jesus ensinou, se bater na tua face, você tem que oferecer a outra também. Está escrito, está na Bíblia, né? E acabam não compreendendo bem isso, né? Não se tratava de um simples tapa de desprezo. Quando ele está falando sobre bater na face, ele está falando de um ato violento, né? Inclusive alguns enganam, né, que bater na face e oferecer a outra é um tapa que recebeu e o outro lado é oferecido também. Thomas Robertson, comentarista e tradutor bíblico, ele vai falar um pouquinho sobre a expressão face, utilizada tanto em Lucas quanto em Mateus. E ele vai dizer que, principalmente na antiguidade, essa expressão era usada também para a palavra mandíbula e maxilar. Ou seja, bater na face não é só um tapa aqui no rosto, mas é um golpe no queixo. E aqueles que já ouviram e conhecem pelo menos teoricamente um pouquinho de luta, sabe que um golpe no queixo derruba. E não precisa ser uma pessoa muito forte. Eu estava ouvindo um pouco sobre isso, sobre um lutador, e ele disse que estava na academia treinando e tinha ali uns sparring, né, que são pessoas que treinam com ele, são colocadas para auxiliá-lo, e num dos dias entrou numa academia, inclusive uma mulher que estava ali também fazendo treinamento com ele, e ela o levou a nocaute, simplesmente porque ela atingiu o queixo. Aqueles que são especialistas dizem que um soco, um murro dado no olho vai fazer um estrago na lataria, né? No nariz vai trazer aquele pânico, porque é sangue para todo lado, né? O nariz realmente traz, parece que foi um estrago total, mas você não derruba. Diz que dado na ponta do queixo faz com que o cérebro chacoalhe dentro da cabeça, e isso vai desligar a pessoa. Esse é o nocaute. O que o Robertson fala no seu comentário é que é próximo a isso que Jesus estava dizendo. Se alguém te der um murro no queixo, ofereça ao outro. Mas como se você apagar? Como que você vai levantar? Dá mais um aqui, né? Não é bem essa ideia de bater de novo, mas é aquilo que está sendo tratado lá em Levítico. Você não vai procurar a vingança, você não vai procurar a retaliação. O próprio Jesus passou por uma situação, né, lá em João capítulo 18, se você puder dar uma olhada ali, nós vamos ver isso, João 18, versículo 22 ao 24. Jesus, quando estava sendo preso, antes de ser crucificado, ele foi maltratado. O Evangelho de João registra assim, João 18, 22. Quando Jesus disse isso, um dos guardas que estava perto bateu-lhe no rosto. Isso é jeito de responder ao sumo sacerdote? Perguntou ele. Respondeu Jesus, se eu disse algo de mal, denuncio o mal. Mas se falei a verdade, por que me bateu? É interessante que a gente não vê aqui Jesus falando, bate de novo. Eu ensinei aos meus discípulos isso, agora tem que dar o exemplo, né? Bateu no rosto de Jesus e ele chega e fala, mais uma vez. Não, ele protesta contra o que foi feito. Ué, fiz alguma coisa de errado? Por que você está me batendo? Aquele discípulo que de repente não compreendeu bem Jesus, ou é literal naquilo que ele está dizendo, vai se confundir, vai entrar em conflito agora, porque Jesus ensinou a bater numa face, e quando bate na dele, ele não ofereceu de novo um bis, né? Mas não é isso que Jesus está dizendo. Ele está dizendo que não precisamos retalhar, não precisamos nos vingar. Posso procurar o meu direito? Posso, mas eu não preciso partir para a vingança. É perto daquilo que diz o salmista, lá em Salmo capítulo 3, versículo 7. O Salmo, ele fala muito sobre a perseguição dos seus inimigos, fala muito sobre eles estarem buscando o seu mal, fazer o mal para ele, mas ele não vai fazer nada contra os seus inimigos, mas ele ora da seguinte maneira, Salmo capítulo 3, versículo 7,
Diz assim: levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, quebra o queixo de todos os meus inimigos, arrebenta os dentes dos ímpios. Se alguém me ferir no queixo, quem vai lhe ferir no queixo é o próprio Deus. É isso que o salmista está dizendo. Não vai ser eu. Inclusive, a pancada é pior, porque a força desse braço aqui não é nada, mas a mão de Deus é outra coisa. E é o que o salmista entende: deixar a retribuição para Deus. Ou como o próprio Deus vai dizer: minha é a vingança. Assim diz o Senhor, está lá em Hebreus também. É uma conscientização de que nós não precisamos nos vingar, nós não precisamos nos retalhar, mas entregar a Deus para que Ele possa fazer a coisa acontecer. O Pedro, um dos seguidores de Jesus, que era visto, conhecido como um dos mais explosivos, mais enérgicos, entendeu a coisa. Ele que, quando foram prender Jesus, sacou da espada e deu no soldado, pela tradição, o Malco. Eu sempre brinco que ele quis matar o Malco, ele não quis pegar a orelha, ele queria acertar no meio do crânio do camarada, mas ele aprendeu. E ele escreve sobre Jesus o seguinte, quando ele escreve lá sua carta, 1 Pedro 2,23, ele viu a vida de Jesus e escreveu assim: quando insultado, não revidava, quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. O próprio Senhor Jesus Cristo, que passou por dificuldades, que teve momentos em que as pessoas o agrediam, o Pedro falou: eu vi, eu estava lá, eu comprovei. Ele não tratava insultando: ah, miserável, maldito, desgraçado, coisa assim, Vou até parar por aqui. Mas ele não insultava, ele não revidava. Ou seja, nem mesmo estas coisas é esperada de nós. Lembra que eu falei lá do versículo 27 e 28, Lucas 6? Ele pede para amar, pede para fazer o bem, pede para abençoar e pede para orar. Quanto aos nossos inimigos, não é só fazer o bem, não é só não revidar, mas abençoe, ore por ele. É isso que o Jesus traz para a gente aqui. A gente ainda observa no texto de Lucas um detalhe que diferencia do texto de Mateus, é que na sequência ali, depois de ele falar de bater na face, ele fala também sobre uma questão de alguém, de repente, ele tirar a túnica. Em Mateus a gente inclusive vai encontrar uma ideia de que alguém poderia até pegar emprestado e não devolver, que Lucas aborda também. Mas ele fala sobre partes da vestimenta. Deixa eu olhar isso com você. Olha só, versículo 29, Lucas 6, 29. Se alguém lhe bater numa face, ofereça-lhe também a outra, e se alguém lhe tirar a capa, não impeça de tirar a túnica. Os comentaristas especialistas, eles vão dizer que a capa era a principal vestimenta do homem na época. Ou seja, se alguém tirar de você a principal peça, dê para ele também a outra que não é tão importante como a capa, mas é necessária. Dê para ele também a túnica, entende? No Evangelho de Mateus isso é invertido, e até é interessante tentar observar isso, porque ele fala: se alguém lhe tirar a túnica, dê a capa. Imagina isso, como alguém vai tirar primeiro a parte de baixo, e aí depois você dá também a capa. Mas ele tem essa inversão. O Lucas vem, porém, deste outro modo: se alguém lhe tirar a capa, então dê também a túnica. Se alguém tirar algo importante de você, você dê algo que vem de dentro de você, que está mais no seu íntimo. Ele também traz essa ideia. Ou seja, é importante tratar o inimigo, não como diziam os mestres da época, com ódio. A lei de Talião, uma lei antiga, dizia olho por olho, dente por dente.
Então, alguns também interpretavam mal essa lei, né? Achando que, então eu posso ir lá e fazer a mesma coisa com o outro, na proporção igual. Se ele me roubou uma vaca, eu não vou lá incendiar o sítio dele. Eu vou poder tomar de volta uma vaca, né? Simplesmente, hoje a gente vê essa situação, né? O camarada foi lá e invadiu o quintal, pegou uma galinha. Eu dou um tiro na testa dele. Não é isso que nem a lei de Talião, que não foi dada ali por Cristo, falava isso. Fala, você vai poder ter o seu direito na mesma proporção do mal que o outro lhe fez. Mas Jesus vem e diz, os mestres estão ensinando isso. Eu quero dizer para vocês, amem os vossos inimigos. Faça o bem aos vossos inimigos. Abençoe, em vez de praguejar, né, de falar mal dele, abençoe o vosso inimigo. Ore pelos vossos inimigos. Como que Jesus conclui isso? Quando fizermos isso, nós estaremos os próximos, semelhantes ao próprio Deus. Ele usa a expressão, vocês serão vistos como filhos de Deus, e serão como o vosso Pai, que é misericordioso. Desde a queda, o homem, ele teve a imagem e semelhança de Deus distorcida. E aí Jesus vem e fala, se vocês amarem os seus inimigos, vocês serão semelhantes ao Pai. Como é perfeito o vosso Pai que está nos céus, aí utilizando Mateus, né? Mas vocês serão como Ele é misericordioso, vocês também precisam ser misericordiosos. Aí vocês vão ser vistos como filhos de Deus e semelhante ao Deus Pai misericordioso. Se pagar o bem com o mal, é crueldade. Pagar o mal com o mal, aí é vingança. Mas pagar o mal com o bem é uma demonstração e um resultado de um verdadeiro amor transcendental, como é o de Cristo por nós. Irmãos, minha oração, meu desejo é que esta igreja e nós possamos não só fazer o bem a quem nos faz bem, isso até os pecadores faz, como o próprio Jesus ensinou, mas sejamos como Deus, faça o bem aos seus inimigos. Que Deus nos abençoe, que a palavra dele possa edificar os nossos corações. Deus, peço agora a tua graça e a tua misericórdia sobre as nossas vidas diante do que ouvimos aqui. Eu sei que eu, por mim mesmo, tenho dificuldades e condições alguma de conseguir amar o meu inimigo. Se já é difícil para o homem amar o próximo, quanto mais aos nossos inimigos. Mas o Senhor nos deu condições, não fazemos isso por conta própria. Em nós habita o teu Santo Espírito. Aqueles frutos da carne, como nos ensina Paulo, que tínhamos sobre nós, Pai, agora temos a opção de andar e de caminhar de acordo com o teu Santo Espírito e viver de acordo com o fruto do Espírito: amor, bondade, alegria, paz, domínio próprio. Enfim, Deus, eu sei que o Senhor já nos capacitou, o Senhor já nos ajudou nisto. Queremos cada vez mais sermos vistos realmente como filhos de Deus. Nos ajude, que a tua palavra penetre em cada coração, possamos amar os nossos inimigos. Nos ajude a amar as nossas famílias, os nossos cônjuges, os nossos filhos. Ali, Pai, já estaremos perto do comum, do geral. Mas ainda assim te peço por isso também, Pai, a quem ainda não consegue amar quem está próximo, quem lhe faz bem, e pedimos que o Senhor continue nos ajudando a amar quem nos faz mal. Nos dê discernimento, nos dê sabedoria, Pai, para lidarmos com aqueles que nos querem mal. Nos ajude, Pai, derrame sobre nós cada vez mais da tua graça, do teu amor,
que sejamos realmente ser vistos como filhos de Deus, para a honra e a glória do teu precioso nome. Esta é a minha oração, por mim e pelos meus irmãos, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe a todos. Nós vamos dar continuidade. Eu quero convidar você a se colocar em pé. Os irmãos do louvor já estão vindo à frente. Nesta oportunidade, nós entregaremos os dízimos, as ofertas a Deus. Se você se preparou, se você tem a alegria de Deus no seu coração, então eu convido você para fazer este ato com gratidão a Deus. Nós vamos louvar e os irmãos poderão então ofertar. Pai eterno, mais uma vez eu te agradeço pelos dízimos, pelas ofertas que são entregues aqui no teu altar, Senhor. Te agradeço por aqueles dízimos, aquelas ofertas ofertadas ali através de depósitos, através de transferência, através do Pix. Obrigado, Senhor meu Deus, por essas vidas que fazem isso, se dispõem a honrar o teu reino, Deus. Ó Pai amado, muito obrigado por todos eles. Pai amado, que o Senhor continue abençoando, que o Senhor, Pai, continue, Deus, fortalecendo, ó Deus eterno, a cada um. Te peço, Senhor, que todos esses dízimos, essas ofertas, ó Deus, sejam tudo para a tua honra e para a tua glória, Deus. No nome do teu Filho Jesus, que eu oro mais uma vez a ti, meu Deus. Amém. A igreja pode se assentar, por favor. Bem, meus irmãos, nós estamos caminhando para o encerramento do culto desta manhã. Nós teremos na sequência Escola Bíblica Dominical. Eu devo me retirar, acompanhar a família da nossa irmã Iraci. Repito, aqueles que chegaram ou se conectaram posteriormente, faleceu a mãe da irmã Iraci, Maria Ivanilda é o nome dela. O velório está acontecendo, então já deu 10 horas, a partir das 10, ali na funerária próximo à delegacia de Carapicuíba, na Avenida Rui Barbosa.
e o corpo será encaminhado posteriormente para o cemitério do Ariston. Orem pelos familiares. Nós também mencionamos no início e pedimos as orações da igreja, oração pela família do pastor Adriano, pastor da Igreja Batista do Centenário, e pela sua esposa Ana Paula e filhas. A Ana Luísa, uma garota que ele adotou algum tempo atrás, já não estava com ele nos últimos tempos, ela veio a óbito. Nós também estamos solicitando a oração em favor desta família. Teremos o culto à noite, a partir das 18 horas e 30 minutos, nós nos reuniremos novamente e continuaremos a falar sobre a prática do bem, sobre fazer o bem. Que Deus abençoe a todos, que Deus conduza a todos aqueles que permanecerão. Boa aula a vocês também. Se coloque de pé, nós vamos encerrar com uma oração. Meu Deus e meu Pai, santo e querido Senhor, obrigado por esta manhã, agradecido pelo que o Senhor fez até aqui. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Pai, por estar na comunhão com os meus irmãos, poder louvar, engrandecer ao Senhor. Obrigado por aqueles que aqui estão, por aqueles que acompanham nas transmissões. Agora, dirige o nosso dia, a nossa vida durante este domingo, para que seja vivido plenamente, consciente e viver na Tua presença, realizar a Tua vontade. Pai, nos ajude, que Teu amor realmente seja visto em nós. Eu peço perdão pelos meus pecados, oro também pelos meus irmãos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Paz a todos, um excelente domingo e até breve.